Aí hoje um visual chamou a atenção de quem passou ali pelo rio Itajaí, né? Itajaí-Açu. Barcos de pesca, centenas deles trancando, né? Fechando o canal, ou seja, não entra nem sai ninguém, inclusive um transatlântico. O Lucas aí tem as imagens, Lucas, coloca pra gente aí. Inclusive essas imagens foram capturadas nas redes sociais do Marcelo Socal, grande fotógrafo aqui de Itajaí, que tem trabalhos aí realmente reconhecidos. Essas imagens foram capturadas por ele. E lembrando que os pescadores, eles ainda estão, né, fechando ali, o canal está fechado, não sai, não entra ninguém. Tudo isso por conta de uma portaria lançada pelo Ministério do Meio Ambiente, onde 99 espécies, segundo o secretário Agostinho Peruzzi da Pesca, entraram numa lista de extinção. Ou seja, a gente já tem as limitações do setor, que já não é mais como era antes. A gente tem uma série de limitações, o setor cada ano que passa fica mais defasado, e ainda é feita uma lista onde o estudo que apontou essas espécies não foi feito nem no Brasil, ou seja, fora da nossa realidade. Então os pescadores estão com a razão, inclusive nesse exato momento tem uma reunião em Brasília entre os dois ministérios, até porque isso é compartilhado, essa responsabilidade é compartilhada pelo Ministério da Pesca e pelo Ministério do Meio Ambiente. Essa portaria foi lançada pelo Ministério do Ambiente sem a conivência, sem a assinatura do Ministério da Pesca, ou seja, briga de bastidores e troca de ministros que não agradaram o setor, até porque essas são indicações, infelizmente, políticas. Para falar sobre isso também, falar sobre muito mais, sobre os 2 primeiros anos do seu mandato, sobre as perspectivas para 2015 e 2016, está ele, que, como diz o Denise do lado baixo, quase nunca vem aqui, José Albercino Ferreira. Boa noite, Zé, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez. Fala, obrigado, boa noite, você de casa, sempre um prazer estar aqui, sempre que convidados, aqui estaremos. Fale, só para já entrarmos aí no assunto da pesca, é que na verdade não se tem vergonha na cara. Nunca se colocou alguém do setor de pesca. O primeiro-ministro foi o Fritz, que não entende nada, lá do oeste, que não sabe. O segundo foi um lá do nordeste, e essa gente só entende de peixe de água doce. Mas nada, e alguns ainda, né? Por exemplo, aqui do oeste só de peixe de água doce. Quando nós temos aí empresários que entendem, né? Nós temos aqui o Dario da Vitamar, vamos falar dos que nós já conhecemos, né? O seu Evaldo da Kowalski, são tudo pessoas, o próprio secretário, ex-secretário, o Aguinaldo, que hoje é do turismo, né? Zé do Ramo também. Esse ser presidente agora, o Giovanni. Nós temos aí uma série de empresários que entendem um monte de pesca e não são chamados para discutir. Os caras fizeram uma relação de peixe que não tem como aquilo ali parar de pescar, vão quebrar o setor, vão acabar com o setor. Eu não sou o mais indicado para falar isso. Eu não sou o mais indicado, mas a gente... E só antecipando, isso. Zé, já está confirmada a nossa entrevista de amanhã, vai ser com o Agostinho, com o Giovanni e com o Maneca. Aí, ó, 3 pessoas do setor, entende, eu só estou aqui dando a pincelada. Amanhã, essas 3 pessoas que mexem com essa engrenagem da nossa economia, aliás, Itajaí é o maior polo pesqueiro do Brasil, e não tem o respeito que merece. Não tem um representante lá, não se mostra, não se pergunta, e assim, ó, o setor da pesca está passando uma dificuldade muito grande, estão importando aí um peixe. Eu estou dizendo isso porque hoje eu acompanhei de perto e a gente ouve as pessoas falar. É uma vergonha, não se ouve o pescador, a indústria do pescado, não se ouve o empresário do peixe, não se ouve ninguém. Vai-se lá, mete-se uma portaria, diz que a partir do dia 1º de janeiro é aquilo ali, o empresário tem que aturar. Aí o empresário tem lá o barco, tem lá toda a sua tripulação, tem lá o rancho para pagar, tem o diesel para pagar, tem tudo e não dá nada, quer dizer, não dá para entender. Então isso é falta de que tenha um pouco de vergonha na cara e que consulte as pessoas que entendem do setor. Que vai ser tipo pessoal que não tá a par do que aconteceu. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar um rápido apoio cultural. Quando voltarmos, a gente solta uma matéria que foi produzida pelo Jornal da TVBR. Muito bem produzida. Para vocês poderem ter uma ideia do que está acontecendo. Mas é rapidinho, após o intervalo, a gente já volta.
Voltamos com o TVBA Entrevista desta segunda-feira, 5 de janeiro. Você pode participar conosco através do 3249-9100, 3249-9100. Também sua mensagem pelo WhatsApp, que é 9629-2237. Eu repito, 9629-2237. Além do Facebook, a nossa página é Entrevista TVBE. Como a gente iniciou ali no primeiro bloco falando, o vereador José Alvecino Ferreira, a questão dos pescadores, a equipe nossa de jornalismo da TVBE produziu uma matéria explicando um pouco para você ter uma contextualização disso que a gente fez, uma matéria produzida pela nossa equipe de jornalismo, hoje coordenada por Rubens Angioletti. Dá uma olhada. Agora é oficial. A partir desta segunda-feira, os pescadores de Itajaí estarão realizando uma paralisação e o fechamento do porto, com exceção de um navio turístico que já está atracado. A paralisação não tem prazo determinado e aguarda uma resposta concreta do Ministério do Meio Ambiente. Literalmente, a gente está buscando a sobrevivência do nosso setor pesqueiro, setor tão importante na nossa região. Mais de 60 mil pessoas, direta e indiretamente, vivem da pesca na nossa região. O quinto PIB de Santa Catarina, um setor muito importante. Então, o pleito vai até que nós sejamos atendidos pelo Ministério do Meio Ambiente ou pelo governo, para que minimize, abra um diálogo na questão da portaria. Espécies importantíssimas, como foram publicadas todas as garopas, todos os chernes, todos os bagres, todos os cações. Então, arbitrariamente, impactando muito o nosso setor pesqueiro da nossa região. Sexta-feira, em Brasília, nosso vice-presidente Fernando estava lá e o secretário de Biodiversidade, Roberto Cavalcante, falou que abririam a conversa para ver o aspecto aonde impacta e um possível diálogo, uma conversa em Brasília, mas tratou-se de uma reunião informal e a gente aguarda o contato do meio ambiente. A necessidade de paralisação veio com a proibição do comércio de 56 espécies de peixes. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, essas seriam espécies em extinção. Já para o presidente do Sindicato das Indústrias da Pesca de Itajaí, o SINDIP, essa informação não procede. O pleito nosso é que seja suspensa a portaria 445, que ela fere a Constituição, ela fere a Lei 11.958/59, na gestão compartilhada, que todos os recursos pesqueiros têm que ser compartilhamento, quem decide é o Ministério da Pesca e Meio Ambiente. E o Ministério do Meio Ambiente publicou arbitrariamente e literalmente sozinho, passando por cima do Ministério da Pesca, e as pesquisas nós questionamos até hoje, foi usado um critério de uma ONG internacional, IUCN, que vários países repudiam, que não são pesquisas a bordos, inclusive pesquisas que nós fazemos em conjunto com a Universidade do Vale do Itajaí, que diz totalmente ao contrário dessa pesquisa do Ministério do Meio Ambiente. Espécies tão comuns no prato do brasileiro como bagre, garopa, cação e cherne poderão deixar de existir nas prateleiras dos mercados e nos freezers das peixarias. É isso mesmo. De acordo com a nova portaria 445, essas espécies serão consideradas extinção e crime ambiental caso comercializadas. E se forem encontradas nas embarcações, haverá uma multa de R$5.000 por unidade de peixe encontrada e detenção de 1 ano e meio. Na realidade, essa listagem ela já traz a proibição de uma modalidade de captura. Daqui a 6 meses, se ela não for revertida, a modalidade de espinhel de fundo vai desaparecer da questão do setor pesqueiro. E outra questão do retorno financeiro com os pescadores. Mais de 30% de toda a despesa das embarcações estão sendo lançadas no mar como lixo. Ou seja, o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente e o ICMBio, que são pessoas que deveriam estar fazendo um programa para diminuir o lixo no alto mar, jogar esse lixo no alto mar em menor quantidade, está fazendo o contrário. Isso é uma norma burra provocada por pessoas que não fizeram o dever de casa, nem a pesquisa, nem o levantamento necessário e que de forma estúpida estão botando um setor em xeque-mate e a vida de milhares de trabalhadores sem condição de continuar na atividade. Fernando é vice-presidente da SINDIP e dono de uma embarcação que pesca algumas das espécies agora proibidas. Ele explica que esses são peixes que acabam vindo junto com a rede de arrasto e, se lançados de volta, acabam virando lixo no mar, pois estarão mortos. As espécies, por exemplo, que vêm nas embarcações de arrasto de fundo, elas não são o alvo de pescaria, mas elas representam, às vezes 10, 15, 20% da pescaria. E o problema é o seguinte, é que normalmente essas espécies, que são mais as arraias e alguns tipos de cações, que são
bentônicos, são peixes de fundo, eles são jogados fora. E são jogados fora aí na média aí de 1, 2 toneladas, 3 toneladas por barco viagem. Nós temos uma frota aqui desse tipo de barco, de mais de 100 barcos aqui em Itajaí, no sul do Brasil, na faixa de 300 barcos. Então é um absurdo muito grande. A conta de peixe sendo jogado morto fora no mar, isso não é preservação de forma nenhuma, né? Além do que, esse tipo de peixe ele é exportado. Hoje em dia nós temos aí, consultando o site do MDIC, a faixa é de 2.500 toneladas de carne de arraia sendo exportadas fora do Brasil, o que representam 3 vezes mais em peixe nadando. Ou seja, em vez de nós exportarmos esse montante de divisas que tanto traz renda para o nosso pescador, quanto para as indústrias, quanto para os empregados, quanto para todo mundo e para o país em geral, nós vamos estar jogando isso fora no fundo do mar para ficar apodrecendo. A paralisação deve continuar até que hajam respostas. Até lá, o canal de acesso ao porto ficará fechado para a passagem de qualquer embarcação. Ainda tem alguns minutos atrás ainda continuava, porque a reunião em Brasília ainda está rolando, Zé. Antes de vir para cá também, a gente tem uma consultada para que se tivesse alguém perguntasse alguma coisa, continua lá. Essa situação do setor pesqueiro. Na verdade, é aquilo que a gente falou no começo ali, as pessoas que fizeram isso não sabem, não entendem nada de pesca, entendem menos do que eu. Alguns desses não sabem nem comer o peixe, que não irá fazer. Então, quer dizer, aí tá aí a baderna solta, fizeram o que quiseram, só que tem um detalhe, quero parabenizar a organização deles, quero parabenizar o Sindip e a todos aqueles que estão ali firmes, que fizeram a manifestação para que realmente mostrar lá em Brasília aonde é o polo pesqueiro, aonde tem a pesca, onde tem os empresários pesqueiros. Isso mostrou hoje, através dessa mobilização, que você vai lá, está cheio de barco, na frente da marejada hoje, muito bem organizado. Então, parabenizar. Parabéns e continue, que é um direito, sim. Eles cobram os impostos dos empresários, agora está na hora dos empresários também cobrar daqueles que são os políticos, daqueles que estão lá e que indicam as pessoas que não têm capacidade para tal. É bem isso aí mesmo, lembrando que amanhã nós vamos receber, confirmado já, Agostinho Peruzzo, que é o secretário municipal de pesca, o Giovanni também, segundo Agostinho, viria, e ainda falta confirmar o Maneco, mas é bem provável que os 3 venham, até porque são 3 figuras indispensáveis para esse tema. Se um não puder vir, o outro com o mesmo gabarito com certeza vai vir, porque a gente precisa discutir esse tema. Fala, que seja amanhã, porque daí vai ter uma posição melhor do que realmente aconteceu, porque assim, dessa reunião vão sair dali com algum resultado. Marcado já está. Vão sair com algum resultado, ou positivo ou negativo, ou vão rever aquela lista ali, vergonhosa, alguma coisa eles vão fazer. Agora é uma decisão unilateral que, como ele próprio falou, arbitrária, né? Zé, agora outra questão polêmica que vem ecoando não só Itajaí, mas no Brasil inteiro, e você, toda a tua área aí foi moldada em cima. Vamos sair da pesca, né? Vamos sair da pesca, vamos pro trânsito.